Muitas alunas minhas perguntam, mas por que tanto número de pincel? Porque para cada espaço, um tamanho de pincel. Se a folha for pequena, você vai usar um pincel número 4. Se for um miosote, você pode usar o pincel número 2. Se for uma folha grande, uma flor grande, uma fruta grande, você pode usar o pincel número 8, número 10. Então, por isso, dependendo do tamanho do espaço, o tamanho do pincel. Quando nós falamos de pincéis, nós temos vários números de pincel. Esses que já vem boleado, ele é do 0 ao 16. Por que que tem tamanhos diferentes? Porque para cada tamanho de espaço é o tamanho de um pincel. É um pincel que você usa. Se for uma folha grande, você usa um pincel grande. Se for médio, um pincel médio. Se for pequeno, um pincel pequeno. Os pincéis que nós usamos normalmente para pintar é o pincel número 6 e o pincel número 8 para tecidos finos. Pincel número 6 ou pincel número 8. Até o 10 a gente pode usar, dependendo do tamanho da superfície que vai ser pintada. Então, trabalhamos mais com os pincéis número 6, pincel número 8. Esse depósitozinho aqui se encontra em loja de festa. Sabe para que eu uso ele? Para botar base que vai umedecer nosso tecido. Na realidade, eu não umedeço o tecido. Eu coloco ela por cima da tinta para deslizar com mais facilidade. Então, para isso que eu uso a base para tecido de algodão. Então, a vantagem desse potinho é que eu não fico usando o potinho e estragando base. Por quê? Porque quando sobra dessa base, eu só fecho o meu potinho e toda vez que eu vier usar, ela tá aqui no ponto, fininha, para usar. Ela não seca, tá? Então, para isso que nós usamos esse depósitozinho aqui. Vamos lá? E se a gente faz uma folha bonita, nós vamos usar o mínimo de cores, tá? Não vamos fazer folha muito trabalhada, afinal de contas, nós temos sempre que lembrar que nós estamos trabalhando também para iniciante, principalmente para iniciante. Vamos lá. Então, nós vamos usar aqui só verde oliva e branco. Somente verde oliva e branco. Então, aqui a gente sacode a tinta, abre com o vidro bem em pé para não sujar a borda da tampa. Sempre sacudindo, agitando a tinta. 2 cores somente de tinta e a base. Então, nós vamos começar pela tinta branca. Vamos fazer duas marcas de branco e o resto com verde oliva. Vamos lá. Uma dica super, hiper importante que não pode esquecer jamais. Toda vez que formos pôr tinta no pincel, a tinta tem que ficar somente de um lado do pincel. Lembrar a gente disso? A tinta tem que ficar somente de um lado do pincel. Tá? Essa tinta fica para um lado e eu vou para o outro. Sempre para onde eu for passar
o pincel, a tinta está do outro lado. Então, vamos lá. Não esqueçam disso. A tinta tem que ficar eternamente enquanto você pintar. Na sua vida, a tinta é só de um lado do pincel. Vamos lá. Vou começar pela tinta branca e vou fazer 2 marcas. O meio, eu vou escolher um lado. Então, a tinta tá só de um lado do pincel e o outro lado tá limpo. Então, começo aqui embaixo para cima. Vou lá novamente na tinta, pegando pouca tinta. E faço uma puxadinha para o lado. Do outro lado, na ponta da folha, eu vou botar branco. Esse pirizinho aqui vai ser para tirar a tinta. Vou tirar a tinta que eu trouxe do pincel, só de um lado a tinta, trouxe. Então, aqui eu ainda tiro um pouco do excesso, sempre com a tinta virada para cima. Tinta virada para cima, tirei um pouco do excesso. Então, faço aqui uma vírgula branca do lado contrário que eu botei o branco no centro da folha, de baixo para cima. Olha. Agora, vamos para o verde oliva. Não vou nem limpar o pincel, não tem muita tinta no pincel, então não vou precisar limpar. Vou aqui no verde oliva, tirar sempre a tinta só de um lado, tiro o excesso, tinta sempre virada para cima. E vamos lá, vou começar também do meio, de baixo para cima. Tinta virada para cá. Por quê? Porque eu vou puxar para trás. Então, a tinta está para cá. E a viradinha, a puxada da tinta vai ser para trás. Contrário de onde a tinta está. Olha, a tinta está desse lado e eu vou para lá. Quando eu coloquei a tinta branca, estava virada contrário. Virada para cá, para puxar para cá. Certo? Quando botei aqui, tinta virada para lá, porque eu ia puxar para cá. Então, vamos lá. Verde oliva, tirar sempre no mesmo lugar o excesso para não ficar sujando o pires todo. E vamos, o que foi feito com o branco do lado de lá vai ser feito com o verde oliva do lado de cá. Pincel bem reto e você vai puxando para dentro. Não estou usando a base, acho que vocês prestaram atenção que eu não estou usando a base porque a tinta está fina. Então, eu não preciso usar a base aqui. Quando esse pincel fica bem reto, a tinta sai com mais facilidade. Que esses cantinhos aqui são opcionais de dar uma puxadinha para dentro ou não. Olha, tá praticamente pronta a folha. Então, o que eu vou fazer? Vou limpar esse pincel. Para limpar esse pincel, eu tenho aqui 2 opções. Eu tenho ou o paninho, um pedaço de camiseta velho. Quanto mais a camiseta velha, melhor. Fica macio para limpar o pincel. Pronto, pincelzinho limpo. E tenho também esse papel. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Tiro duas folhas fáceis de tirar.
dobrou. Também para fazer nossa limpeza de pincel. Então, duas opções para fazer limpeza de pincel. Fiz a limpeza do meu pincel e vou refazer o branco da folha, para ela ficar mais bonita. Então, venho aqui no branco. Não lavei o pincel, só limpei. Venho aqui, tirar um pouquinho de tinta que eu deixei e refaço esse branco. Aí está a nossa folha pronta. Sem explicação, Né? lembro aquela música da Ana Maria Braga. Ela era da Record, né? Quando ela ia botar alguma coisa no liquidificador. É? Ia cozinhar alguma coisa e toca a música. Eu gosto mais da música que estão usando agora. Um fundo musical, geralmente para quem está fazendo assim alguma coisa. A gente vê muito na internet. Deixa eu vir para trás, travar o branco da folha. Agora nós vamos falar da limpeza do nosso pincel, certo? Rapidinho aqui, limpeza do nosso pincel. Pode ser um copinho, na sua casa você usa um copinho desse de cristal Sica. Então, bate as cerdas do pincel no fundo do copo. Só que para fazer isso, nós temos que ter cuidado para não abrir as cerdas do pincel. Então, como é que a gente faz? Vou fazer aqui na palma da minha mão para mostrar para você como é que o pincel bate no fundo do copo para não ficar com as cerdas abertas, parecendo uma sombrinha, uma vassoura. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui na minha mão. Eu faço isso de lado, depois eu quero limpar o outro lado, virei o pincel e bato assim. Então, nunca bater de ponta, para ele não se abrir. Então, batido de lado, de um lado, bateu do outro lado, assim no fundo do copo, sempre. Tira o excesso, a lateralzinha do copo e enxuga e o pincel está pronto para você trabalhar. Nunca deixe seu pincel de molho na água,
não deixe seu pincel. Esqueceu ele ali, jogou dentro d'água? Não. Usou seu pincel, fez a limpeza rápida, tirou o excesso na borda do copo e limpeza. Se você não for usar logo esse pincel, deixe ele do lado descansando, mas já limpo. Limpo, ó. Pincel no ponto de trabalhar. Novamente. O pincel fica seco. Se ele ficar do lado sujo, ele fica seco. Se ele ficar dentro do copo, ele fica muito mole, muito ruim de trabalhar. Então, um pincel bem cuidado, você fica o tempo todo com o pincel com as cerdas limpas. Agora ele vai descansar se eu quiser usar outro pincel.